Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro apresentam Festival Poemúsica, terceira edição. Convidadas: Patrícia Palumbo, leitura poética de autoras pretas. Maria Isabel Iório, leitura poética autoral. Aline Brasil e Jéssica Regina, autoras da Academia Volta Redondense de Letras. Ficha técnica. Sonorização, Jackson Marques. Iluminação, Mezenga. Fotografia Estil, Léo Avelino. Filmagem, Tiago Almeida. Intérprete de Libras, Ana Carolina dos Santos Batista e Camila Cabral. Produção local, Alexandre Braz e Cristiane Ribeiro, Laboratório Produções Artísticas. Curadoria e coordenação de produção, Flávia Souza Lima. Realização, Planetário Produções Culturais. Patrocínio, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecimento ao apoio do Teatro Gacemes e toda a sua equipe e ao apoio institucional da AVL, Academia Volta Redondense de Letras. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pela presença. A terceira noite da terceira edição do Festival Poemúsica já vai começar. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Por favor, desliguem os celulares. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Vedete da favela. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Vedete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Você está ouvindo Vedete da Favela, de Carolina Maria de Jesus, do álbum Quarto de Despejo, de 1961. Maria conta vantagem que comprou muito vestido, preparando a sua bagagem, vai lá pro estado. E aí, já desligaram os celulares? Esse aviso de desligar os celulares é porque hoje a gente já está numa disputa aqui com a atração do outro teatro que está tocando um funk forte aqui, e a disputa com a palavra poética ela é sempre um pouco injusta, né? Então eu quero dar as boas-vindas a vocês e antes da gente começar, eu peço a licença da gente dar mais um aviso. Eu informo que o Poemúsica está comprometido com a acessibilidade e com a inclusão do maior número de pessoas. A gente está oferecendo audiodescrição para tornar esse evento acessível às pessoas com deficiência visual, estejam elas aqui presentes ou como público da veiculação futura do nosso material audiovisual. Para os que não estão familiarizados com esse termo, informo que a audiodescrição é uma descrição verbal que complementa a apresentação visual ou o conteúdo do evento, o tornando acessível às pessoas com deficiência visual. A gente disponibiliza também intérpretes de Libras para tornar essa apresentação acessível às pessoas surdas ou com deficiência auditiva. A gente vai começar o evento com o compromisso de garantir que todos possam participar e desfrutar plenamente dessa experiência poética. Então, vamos lá. Eu sou a Flávia Souza Lima, eu sou curadora do festival. Falo para vocês com o microfone colocado em um pedestal. Eu tenho a pele branca, cabelos grisalhos na altura do ombro, e estou vestindo uma calça preta e uma camisa branca com estampa preta. Nós estamos em uma sala de teatro para 115 pessoas, com paredes de madeira e cadeiras com forro azul. O palco tem piso de madeira e fundo preto, sobre o qual se projeta a marca do festival com as palavras Poemúsica, Festival e Letras Brancas,
com fundo preto e uma marca gráfica de ondulação na cor verde. No palco estão uma pequena mesa de madeira sobre a qual temos alguns livros e um microfone. Na sequência, vai entrar a poeta Aline Brasil, que tem cabelos curtos, usa óculos, tem a pele branca e está vestindo uma calça que eu acho que é uma calça jeans com um casaquinho cinza ou preto, Aline, eu não estou lembrada, preto. Na sequência, é porque isso aqui é feito antes, né, gente? Eu não sabia a roupa das pessoas. Em seguida, a gente recebe a poeta Jéssica Regina, que tem a pele preta, tem os cabelos presos num penteado afro, está vestida com uma camisa estampada, acho que de preto e vermelho, né, Jéssica, com motivos assim afro, está com uma calça preta. As nossas tradutoras de Libras são Ana Carolina e Camila Cabral, ambas têm a pele branca e estão vestidas de preto e vão se apresentar no canto esquerdo ou direito do palco, dependendo de quem esteja ocupando o microfone. Nós temos como convidada hoje também a poeta Maria Isabel Iório, que tem cabelos longos, presos num coque. Ela tem a pele branca, usa óculos e vai se apresentar de pé. Ela está usando uma camisa branca com uns tubarõezinhos assim, voando, para combinar com o peixe voador que vai chegar daqui a pouco. Ela está com uma calça preta, com um sapato preto. E no encerramento da noite, a gente vai ter a jornalista Patrícia Palumbo, que tem a pele branca, cabelos curtos, está com uma roupa preta e com um colar, eu esqueci o nome agora do colar, Patrícia, é uma japamala de contas meio de madeira, assim, parece. Ela vai estar sentada numa cadeira de madeira colocada atrás da mesa. E sobre a mesa estão apoiados livros de várias poetas, dentre os quais de Maria Isabel Iório. Então, vamos lá, sem mais delongas, depois desse longo preâmbulo. Eu quis começar a ficha técnica já trazendo uma parte da obra da Carolina Maria de Jesus, autora fundamental dessa noite, que é o samba Vedete da Favela, gravado pela própria compositora em 1961. Essa autora de pele preta, nascida em 1914, foi catadora de lixo e moradora da favela do Canindé, em São Paulo, descoberta mais ou menos por acaso pelo jornalista Audálio Dantas, que se tornou uma certa lenda depois disso, assim como ela, Carolina. A obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi lançada em 1960, logo agora e já tão distante, nesse ano em que também florescia a bossa nova, a maravilhosa música de referência do Brasil no mundo, que surgiu num momento, por sua vez, que também diminuiu a importância de nomes de artistas pretos como Johnny Alf, Áurea Martins e Alaide Costa. Mas esse estava falando aqui mais cedo, que já é um outro projeto que, quem sabe, eu consiga realizar muito em breve. Voltando a Carolina, ela ficou invisibilizada não apenas pela opressão à existência das mulheres na literatura, e, sobretudo, pelo racismo estrutural que tentou apagar negros e negras do Brasil e do mundo em tantos sentidos literais e metafóricos. Já passou da hora de repararmos, reconhecermos e louvarmos tantos personagens históricos e suas relevâncias. Carolina é dona de uma outra literatura, de uma escrita própria, como tem os grandes escritores. Eu vou relembrar aqui o que eu disse na semana passada. Vocês sabiam que a primeira mulher a publicar um romance no Brasil era negra e nordestina? Maria Firmina dos Reis, maranhense de São Luís, escreveu Úrsula em 1859 sob o pseudônimo de Uma Maranhense. O livro, com o passar do tempo, se transformou em um instrumento de crítica por meio da humanização de personagens escravizados. Voltando à nossa personagem de hoje, ou a uma delas, a escritora mineira Carolina Maria de Jesus,
Ela vendeu mais de 10 mil exemplares do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, na primeira semana de seu lançamento, em 1960, e ainda permanece desconhecida para muitos. Menos, claro, para nós aqui, né? Estima-se que ela tenha vendido mais de 3 milhões de exemplares em todo o mundo, traduzida em 16 ou mais idiomas. Carolina é contemporânea de Clarice Lispector, esta sim um ícone maior e sem precedentes da literatura brasileira, que nós lembramos aqui na voz e na incrível performance da Sandra Pera no primeiro dia de festival. Reparar a história para construir um futuro, ecoando aqui o que se produz segundo o nosso olhar de mais bonito e relevante. Eu convidei a Patrícia Palumbo para trazer do seu lugar de sensível leitora, de jornalista e radialista, de profunda conhecedora da música brasileira, autora de livros, profícua entrevistadora, voz da poesia contemporânea, esse recorte de autoras pretas. Ela nos dá o privilégio de fazer ao vivo, como se fosse uma espécie do seu maravilhoso podcast, O Peixe Voador, que eu, desde já, sugiro imprescindível e inadiavelmente a todos vocês, está por aí em todas as plataformas digitais. Patrícia tem me proporcionado a imensa alegria de tantas trocas poéticas. Ela está no meu livro, O Desjeitos, ela vai estar no próximo, ela nem sabe disso ainda, e traz a sua presença desde o primeiro Poemúsica. A leitura poética autoral da noite de hoje é da Maria Isabel Iório, essa autora, artista visual, roteirista, escritora, enfim, ela é tanta coisa, tem uma obra tão frondosa, não apenas pela idade que ela tem, olha que eu conheci Maria Isabel na barriga da mãe dela. Tudo que ela produziu até hoje já vale uma vida, na minha opinião. Seus livros, que seguramente eu levaria se eu estivesse fugindo, trazem versos escritos como quem ateia fogo, ou se afoga, ou foge, ou chega, ou simplesmente repara. E essa amálgama é a temperamental característica da sua escrita. Felizmente, eu nem precisei fazer chantagem para que ela viesse aqui mostrar um pouco da sua obra, mas eu teria feito. Aline Brasil e Jéssica Regina, minhas confreiras da Academia Volta Redondense de Letras, abrem essa noite com os sentimentos dos seus poemas autorais e a elas eu dou também as boas-vindas. Finalmente, e mais uma vez, eu agradeço a toda a equipe que faz o Poemúsica acontecer, porque ninguém faz nada sozinho. Eu agradeço a todos vocês por se juntarem a nós nessa jornada poética e, como eu digo toda noite, eu espero que vocês saiam daqui melhores do que chegaram e que se deixem espantar e enlevar por tudo o que trazemos aqui no palco. Finalmente, eu chego ao final da apresentação desse último dia da terceira edição do Poemúsica. Muito obrigada. Recebam com carinho Aline Brasil, Jéssica Regina, Maria Isabel Iório e Patrícia Palumbo. Eu queria convidar a Aline Brasil para abrir essa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Gostaria de agradecer a confreira Flávia, pelo convite. Estou muito honrada de participar dessa edição do Poemúsica. E hoje eu trouxe para vocês alguns poemas que falam desse nosso ofício da escrita. No último dia 20 de outubro, nós comemoramos o Dia do Poeta, e é realmente um ofício escolher as palavras, se deixar seduzir por elas e deixar que elas formem os nossos textos, E eu costumo dizer que depois que nós falamos, escrevemos esses textos em público, eles já não são mais nossos. Então, espero que vocês gostem desses textos e os levem para vocês. O primeiro é uma das minhas poesias preferidas, se chama Sem Escrever. Sem escrever, fica a pergunta sem resposta, o adeus
sem dor, o beijo sem calor, o jogo sem aposta, o fogo sem arder, o eu sem você. Sem escrever, não sei dizer o que preciso, o que é tão claro e tão conciso na palavra, como o olhar feliz daquele que nos é tão caro, como o suor que escorre daquele que lavra o nosso raro pão, como o calar doído daquele coração em que reparo as batidas, silabando as despedidas, fraseando as idas, palavreando as vidas. Sem escrever, o mundo perde o colorido, o barco perde o rumo, a construção perde o seu prumo, o divertido perde a graça. A massa perde a consistência e desanda. A razão não manda e eu perco a consciência. Sem escrever, fico vazia, feito sala de cinema, em plena segunda-feira. Fico tristonha, feito a lua, quando dela só se vê metade, já não está inteira. Fico calada, feito menina, que virou mulher na sua vez primeira. Sem escrever, quem sou eu? O que é você? A próxima poesia se chama Palavras. Ah, essas palavras são elas que desaguam, que pingam do meu rosto nas horas de maior desgosto, num rio grande de emoção. São elas que transbordam deste meu coração, ora cansado de sofrer, ora feliz sem ter porquê, dolorido, apaixonado, amargurado, colorido. São elas que se imprimem pelas folhas, pelas linhas, formando paisagens do meu eu, fotografias tão perfeitas e tão minhas. Ah, as palavras, vilãs cruéis, que contam a todos a verdadeira natureza do meu ser. As minhas vidas duplas, triplas, loucas, o meu teatro, em que me cabem 1000 papéis. Ah, palavras, porque sempre funcionam melhor que meu espelho. Porque nelas não consigo disfarçar o vulto velho e triste que habita o lado oculto da minha alma. Porque com elas eu perco a calma, extravaso o grito, desato o laço, desmancho qualquer mito. Ah, quisera eu escrever muito, mais e a miúde, para que aqueles que tivessem em meu sangue sua raiz pudessem ler sobre tudo que eu quis e fiz, e soubessem que fui muito feliz por ter amado mais que um dia, mais do que pude, mais do que devia. Obrigada. E por último, como a gente está falando do ofício da escrita, um soneto que nos desafia a colocar os nossos sentimentos, as nossas ideias, numa estrutura já programada, tão antiga, mas que pode também trazer ideias novas. Ele se chama A Pena e o Nanquim, um soneto alexandrino. Mergulho em tua alma, doce tinta escura.
e com um nanquim de rica essência te traço. Na imagem, vejo a cor que a tela se mistura. Da tinta, imortal retrato teu eu faço. Imito a pena, fina e ágil companheira, que desenha a face do objeto de desejo. Escreve em poesia a afeição primeira. Registra a emoção daquele último beijo. Unidos pela arte, a pena e o nanquim deixam marcada no papel tua lembrança, pedaço de um amor que julgo não ter fim. Guardo junto a ti, na moldura, a esperança de um dia o teu sorriso abrir-se para mim e me embalar então nessa ilusão tão mansa. Muito obrigada, e eu convido a confreira Jéssica Regina. Boa noite. É uma alegria estar com vocês essa noite. Agradeço ao convite da Flávia e que gostoso poder partilhar poesia assim em plena quarta-feira. E eu começo a minha apresentação. Hoje eu trouxe 2 poemas do meu livro, Carne de Luta. E começo com o poema Rebelião. Me rebelei. Agora vou romantizar o amor. Vou romantizar o romance, sim. Vou liberar esse romântico sem limites. Vou romantizar o que me é de direito. Já vivo de realidade, realidade crua. Vivo de contas a pagar, aluguel em dia, lista do supermercado, receita médica, sapato apertado, calças curtas, botijão de gás. Vivo realidade em demasia. Me falta fantasia que me mantém acordada. Vou romantizar o brilho nos olhos, os longos suspiros, as mãos trêmulas e borboletas no estômago. Vou romantizar o bem que me faz amar. Vivo de realidade. Cartão de ponto, vale-refeição, bronca de patrão, fofoca de corredor. Vivo de cliente mal-humorado e de vizinho mal-educado e da racionalização do amor. Tudo errado, tudo errado. Luto pelo que sinto. Luto pelo direito de sentir. Desde o sorriso escancarado ao choro descontrolado. Pelos gemidos abafados e os pés entrelaçados. Rebelião. Todos os amantes bregas que saiam às ruas, armados de versos cafonas. Gritem, recitem e se afoguem nos excessos. Aqui, ninguém morrerá por falta de amor. Obrigada. E o segundo poema, eu falo do tema que eu gosto tanto de falar, como a gente estava conversando ali antes do início. Falo de ancestralidade. Eu preciso falar sobre ancestralidade e sinto que é uma conversa que a gente não pode deixar de ter. E o poema se chama DNA. Descendência não apresentada. Me disseram todos os pretos são África.
me contaram como eu vim para cá. Narra a história da minha diáspora. Mas aqui fiquei sem sobrenome, em nome do Pai, do Filho e do Senhor. De nada importava saber meu nome, mas um preto qualquer da Silva e acabou. Falar da sua origem para os amigos é legal. Turco, alemão, japonês, português. A história do passado contada sem receio. E se enxergar no mundo, sabendo de onde veio. Mas me chamam descendente de escravo. Uma gente vendida pelo brilho nos dentes. Árvore genealógica no gueto é mato. Não interessa dizer que África é continente. Fomos mais de 4 milhões de pretos traficados. Somos bantus, axantes, mandingas, malês. Pelos mais de 100 milhões de negros enganados, eu pergunto: quem sou eu? Quem é você? Obrigada. Aproveitem a noite e eu convido ao palco Maria Isabel Iório. Boa noite. Gostaria de estar vendo vocês, estou vendo só um pouco. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer o convite da Flávia e tudo que ela disse aqui no começo. Queria agradecer às profissionais de Libras que estão cuidando de traduzir. E um prazer estar aqui com essas poetas junto nesse palco. Minha mãe nasceu nessa cidade, né? E aí, muito interessante voltar para cá hoje e ler poema aqui. Estou pensando muito nisso o dia todo, assim. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci lá e agora moro em São Paulo. E São Paulo é muito grande. Então, tenho circulado muito e aí tenho feito uma coisa que é escrever poemas para pessoas específicas, e todos eles têm o nome da pessoa. É uma espécie de dedicatória, às vezes bonita, às vezes perversa, depende da pessoa. Às vezes é saudade de um amigo, às vezes é uma pessoa que eu inventei, e às vezes é uma pessoa com quem eu viro à noite no bar. Enfim, varia muito o tipo de gente. E a maioria dos poemas que eu trouxe foi um pouco esse compilado de gente que eu trouxe para ler para vocês. Gosto de pensar em encher um teatro assim. E é isso. Vou ler a beça, então não se preocupem em bater palma. Batam aleatoriamente quando der um espasmo. Tá? Vamos fazer outro tipo de... Bater de pé. Depois de ser amada, profundamente amada por todo mundo, o que eu posso querer? Vocês dirão nada. Você nem é tudo isso. Mas vocês não são amados. Eu penso, então, sozinho, que preciso voltar atrás, fazer o caminho contrário, conduzir cada pessoa que me ama ao completo desprezo. Assim, voltarei à minha infância, onde pensava que ninguém nunca ia me reconhecer. Por isso, inventei 2 rostos. Um com nome, resposta, e o outro, caso vocês me olhem e não me vejam, não digam nada. Nesse caso, meu rosto também não dirá nada. Foi trabalhoso construir um personagem que não é ninguém.
O amor é um reconhecimento esquisito e não cansamos porque, mesmo que sejamos idiotas e estejamos fedendo, alguém vai elogiar o seu dedo da mão e você vai ficar envaidecido. Eu elogio muito as pessoas que amo. Gosto que sejam vaidosas. Eu as alimento disso. Sim, não as amo de verdade, pois não acho que isso se deva fazer. Acho que estou trabalhando numa peça e sou o iluminador. Me chamaram para ser o dramaturgo, mas não aceitei. Acho os dramaturgos muito chatos. Eu disse que quero ser o iluminador. Eles pediram meu currículo. Eu os elogiei e disse que os amava muito. Consegui o trabalho. Agora, sempre que alguém está brilhando no palco, eu apago as luzes do teatro. É uma técnica da Grécia Antiga chamada blackout. Quero evitar que os atores se questionem no fim das palmas. Depois de brilhar, o que eu posso querer? As palmas são o amor. Não é possível verificar se são verdadeiras. E as batemos de pé. Por gentileza, não use o serrote. Nunca sei precisar em que ponto estou comendo, estou sendo comida. Posso cruzar a impaciência do medo a pé, debaixo da mesa. Posso tirar a meia para deitar em você como o último número de uma cartela de bingo que a voz no salão nunca anunciou. Posso comprar uma lâmpada que só enxergue eu e você, que elimine todo o espaço em volta, essa mentira onde crescemos. Posso, inclusive, virar qualquer mentira na sua boca, babar as primeiras ideias que você teve ao nascer até que elas ocupem um prédio abandonado. Mas estou sempre sentada, precisamente ao lado de um estranho, onde minha vida também existe sem mim. E se encosto o joelho no dele, é para que saiba que eu estou nas mãos dele. Por favor, não nos separe. Eu não ando, não decido coisa alguma. Estou obedecendo um estranho que me deforma enquanto tem a bondade de me obedecer, de não me reconhecer. E se modifico todos os dias as minhas mãos, é para que ele me reconheça. Lídia Turismos. Sonhei que eu era uma pessoa detestável chamada Maria Isabel. Havia ali algo que eu não tinha alcance, não sei se queria ter, então vadiava. Era rápido que eu me deslocava. No sonho temos velocidade ao invés de sede. Por horas estive rearrumando malas de passageiros que viajavam comigo cruzando o estado num ônibus Lídia Turismos. A estrada balança, desarruma tudo. Numa das malas achei uma cueca mais bonita do que as minhas e botei no bolso. Quando voltei ao meu lugar, a mulher ao meu lado que dormia acordou. Lembrei que a parte principal de uma pessoa é o barulho. Me chamou a atenção o preciso momento em que, de repente, estava diante de um público, umas 20, 30 pessoas numa noite, e ninguém prestava. Todos diziam que eu era uma farsa, e eu era. A cueca de um estranho continuava no meu bolso, minha calça moletom era velha. A plateia vaiava e me expulsava porque esperavam dela algum tipo de verdade,
Não entendi bem por quê. Era tudo esquisito e pouco verbal. Todo mundo queria passar a perna no tempo, amar alguém antes que fosse tarde demais. Eu mandei tudo para o inferno e fui fumar um cigarro na porta. Na porta, uma mulher de 64 anos e olhos marrons passa e me pede para vestir a cueca nela. Era o que ela queria, ok. Eu perguntei se era azul escuro, que estava no meu bolso, de que ela falava. Ela disse que não, queria que eu estava vestindo. Eu ponderei que aquela era mais bonita, além de mais simples a operação, e ela me respondeu: quem te disse que eu estou atrás de beleza? Lídia Turismos freia e os passageiros são vocês. 30 ou 40 pagantes com as roupas em ordem. Agora já estou sem roupa nenhuma debaixo. Que sede. Por baixo de mim apenas esse impostor sonhando comigo e o medo de perdê-lo, porque uma noite nunca é suficiente para chegar em outro estado e nem tudo é possível de abandonar. Esse é para Denise, o nome é Denise, na verdade, mas é para Regina Águas, que é uma pessoa que durante a vida se comportou como uma espécie de avó para mim, postiça, e era uma pessoa muito louca e muito viva, que morreu esse ano. Quando ela morreu, eu não consegui no enterro, não consegui fazer nada. E aí a única coisa que eu consegui foi, falei, vou enfiá-la num poema. Aí falei, melhor, vou escrever um poema como se eu fosse ela. Aí escrevi esse que chama Denise. Veja, talvez fosse a memória falhando, ela também dorme. Tenho 83 anos e nem tudo ainda fica dentro de mim. Vocês estão com pena? Eu tenho pena de vocês. Sou desbocada, como disseram que seria uma avó num planeta morrendo. Não preciso ter paciência, porque agora a vida é ágil. Tenho muito que lembrar. Foi numa sessão com Denise, minha atual analista, que lembrei dessa história. Desde o começo da análise, há um mês atrás, fico cismando que conheço a cara de Denise de algum lugar. Esses cabelos longos. Só agora descobri que é o nome Denise, que já tive uma analista com esse nome. Uma flecha puxa o passado e dá a tapinha para acordá-lo. A repetição do nome fez um clarão na minha cabeça e eu lembrei perfeitamente da antiga Denise, também de mim. Eu tinha mais ou menos uns 30 anos e uns 30 assuntos desimportantes. Denise gostava muito de mim, o que não está errado, mas estávamos ficando íntimas e dizem que isso não deve acontecer. Eu contava da minha vida, afinal, estava ali para isso, mas ela também me contava da sua vida, dos seus abortos, dos seus homens. Uma hora eu disse que ia interromper com as sessões e encerramos. Nessa época eu namorava um garoto sem graça e tinha um cabelo preto comum. Eu gostava de ser comum. Galinhas deviam ir ao cinema. Deviam voar sobre as cadeiras e as cabeças como pássaros sonhando diante da tela desproporcional. Era o que eu pensava ao soltá-las nas salas da minha infância. Ensinei a minha neta a mandar os chatos tomarem no cu. Ah, me desculpem, é Regina o meu nome. Pronto. 4 meses depois de terminar a análise com a primeira Denise, aos 30 anos, usei a economia para alugar uma casa no interior de Minas Gerais com o meu namorado sem graça da época. Todo namorado é sem graça, é verdade. Eles sempre ficam datados. Planejamos o amor assim, como um descanso. Íamos ficar 5 dias.
Ao chegar na casa, alugada diretamente com um homem chamado Paulo, a porta se abriu e lá estava Denise. Denise era mulher de Paulo, o dono da casa. Denise era minha analista, costumava ser, alguns meses atrás. Nos olhamos com um choque, falamos o nome uma da outra e eu fiquei tímida. A casa era de vidro e essa casa, onde ficaríamos, era um quintal da casa maior, a deles. Então ficamos num laboratório, 2 ratos fazendo tudo à vista. Eu cozinhava nervosa, observada. A transa, pelo menos, já era programada, então não tinha risco de acontecer no meio da sala, no meio do dia. Um dia, de noite, Denise provou que gostava mesmo de mim. Ela bateu na minha porta com uma voz inédita, me chamando para ir para a sauna com eles. Paulo, agora lembro nitidamente, estava atrás dela com uma toalha amarrada na cintura, muito provavelmente sem sunga. Denise estava com seus cabelos longos presos num coque. Meu namorado da época, cujo nome ainda não lembrei, era mesmo sem graça e não quis ir. Então não fui. O amor, afinal, era um descanso. Grande merda. Por anos não imaginei o que teria sido suar com Denise e Paulo numa sauna a seco, no interior silencioso de Minas Gerais. Imagino o que teria se dado na sauna agora que estou diante da segunda Denise, cujo rosto, engraçado, me lembra alguém. Ensaio 1. Muito fácil ensaiar uma ideia revolucionária. Vocês vêm daqui, fulano chega pelo outro lado, colocamos tudo preso no meio, então gritamos para que nada e ninguém obedeça. Sim, é uma ordem. Quem obedecer, eu sinto muito, se tornará um de nós. 2. Difícil é estrear a ideia revolucionária. No dia mesmo, alguém sempre acorda com dor de barriga, alguém sempre acorda atrasado. E confie em mim, alguém. Haverá alguém que vai acordar louco para obedecer. 3. No entanto, devemos ensaiar. Já com dor de barriga, já atrasado, ensaiar também os nossos fantasmas, tratá-los como irmãos. 4. Quando chegar o grande dia, estaremos ensaiando, não notaremos, e assim faremos tudo como se deve. A revolução, o ensaio, o dia seguinte, a revolução. Isso é, um ensaio. Ter um berro é como ter um ano. Eles estão com fome, estão com pressa. Eu tenho 3 portas, nunca começando a humilhar a distância. Ter um berro é como ter um ano, alguém que não é seu filho, que você não bota para dormir. No país fizeram uma fogueira, assinaram e nada foi descoberto. A tristeza palitando nossos dentes, registrando, a raiva crescer sem cuspe. É possível que ninguém se despeça do que chamamos de amanhã. Queria que todo mundo fosse mandado para o escuro como um repórter. Lá eu tropeçaria na água, querendo roubar a nossa dureza. Lá vocês estão correndo na direção da vida e eu entrevisto seus filhos, sem reconhecer neles os seus olhos. No escuro, alguém vai se perguntar: com quem estamos falando? Não vai haver essa resposta, e ainda assim vamos confiar que estamos protegidos. Não porque somos bons, isso jamais seremos,
mas porque estamos sujos. O que está chegando ao fim não dá pista para a palavra. Abre bem essa boca, é preciso. Guardar paciência e morte como cotovelos, apoiá-los na mesa para comer. Tudo que você disser agora, escuta bem, tudo que você disser agora vai te deixar pronto para deixar o mundo. Só se sai do mundo sem modos. Os relógios. Se você chegar para o lado, eu vou até aí, devagar, te levar todos os relógios atrasados. Você vai perguntar quem eu sou. Eu não vou dizer nada. Vou sair e você vai ficar tremendo, achando que eu sou o tempo, quando eu sou só alguém que não te conhece. Esse é para Rosana, uma pessoa muito especial. O nome do poema é Rosana. Não duvido do teu coração, nem do teu semblante, duvido do teu cronograma, da forma como pretende, ao lado dos seus amigos, conversar sobre o mundo que devia vir. Eu escrevo deitada, e daí? Compro salgadinhas na Mônica e penduro. Ninguém é mais boa que a minha mãe e ela sabe que isso me perturba. Eu desconfiava de tudo que tinha me feito, procurava mamando a sua maldade. Achava um abuso começar tanta lambança. O vizinho certamente está me vendo olhar para vocês. Deixo o lado esquerdo da janela sempre aberta, pois gosto que me vejam dormir. Quando saio de casa, como agora, trago o prédio da frente. Estou há muitos anos sendo comida e não enfraqueço. Devo isso a Rosana, figura que conheci na casa de swing e era campeã interestadual de gangbang. Rosana tinha voz como a minha será, depois de milhares de maços e talvez o dobro da minha idade. Conversamos por umas 3 horas no fumódromo, fumando. Falei para o meu marido que eu queria muito chupar você. Ela me disse. Eu disse, calma, Rosana, estamos nos tornando amigas. Ela consertou bêbada, casar com você. E eu aceitei. Estou fumando mais do que devia e você ainda não apareceu. Tem anos que sei sobre amizade, onde boto o corpo sem nenhuma rigidez. Meus amigos comem todos os medos no meu colo. Tenho os pratos todos da minha respiração. Nós estamos mergulhando. Nessa piscina não pode abrir o olho, mas não precisa, porque não existe perigo. O que existe são os meus amigos, todos amolecendo, nadando como se encerra expediente, arrepiados seus mamilos não por frio, não estou falando de amor. Tenho um compromisso às 7, vou me atrasar, eu estou nadando, matando qualquer nome. E você evite olhar para um girino, é preciso ter algum pudor. Marina diz que está crescendo, todos os meus amigos estão, mas será que algum vai ser pago? Vai me receber dizendo que estava sonhando? Pode entrar, eu estava aqui, sonhando. Camila me leva no baile da saudade e pedimos frango a passarinho enquanto olhamos com paixão os velhos dançarem. Uma delas chamava Lília e olhava para a gente com um sorrisinho que conhecemos, principalmente para Gil. Gil não sustentou o olhar de Lília, não era simples e a mão melada de óleo nos tornava menos seguros. Ninguém estava esperando se dar bem. Todas as vezes que você vem na minha direção, eu fujo também. Compro um ingresso qualquer para ficar no escuro. Uma vez fui ao cinema de tarde, não tinha ninguém além de mim, então comprei qualquer poltrona
e sentei no lugar que mais gosto, a cadeira no meio da sala de cinema. De repente, um senhor entra e vem na minha direção. Eu não podia acreditar. Ele veio até mim nessa grande sala vazia e disse: "Você está no meu lugar." Eu não discuti, mas também não sentei do lado dele. O filme era horrível, e um filme horrível senta em você por anos. Elizabeth ontem disse que a nossa língua é imensa, começa no pescoço. Primeiro me assustei, mas logo concluí que a língua começa anatomicamente amanhã, engorda. Eu tive muitas amantes, não posso reclamar. Nesse sentido, tive sempre acordada. Mas se me perguntam sobre a minha vida, como está, eu digo: meus amigos estão bem, estão desempregados. Aliás, minhas amantes também. Rosana está fumando. Estamos todos na piscina, morando atrás do sol, essa proteção. Esse eu vou ler pela primeira vez na minha vida. O que nunca é bom sinal. Chama Ítalo. Você é o último homem que beijei. O beijo tem muitos anos e o motivo, pensava, era a sua beleza. Eu via 2 de você na Rio Branco ou qualquer outra rua. Nessa rua era eu, você 2 vezes, uma multidão uma única vez, e o meu outro amigo, uma bicha vestida de anjo. Por causa dele, lembramos dessa noite como uma alucinação. Ele estava de maiô azul claro, com asas grudadas, e você todo de preto. Eu ainda não era um palhaço triste. Não lembro onde fomos parar, certamente perturbados pela presença, mesmo falsa, de um anjo. Você sabia que eu não ia dormir com você, porque a gente não dorme. Estamos, no fim, sempre esperando que amanheça e as pessoas se deformem com as coisas menos inteligentes no meio de nós. O vício em cada um, acordando outro carro alegórico. Hoje sei que beijava sua integridade, uma espécie quente de lucidez, maior que a beleza, a certeza de que em você encontrarei sempre suas ideias de manhã. Os outros dormem, disfarçam, abandonam a própria maneira de aumentar o mundo. Você está sempre do mesmo tamanho, nas mesmas calças, com algo muito grande crescendo no seu rosto. Nunca te vi no sol, eu também não estava lá. Pergunto sempre para os outros como você está, não pergunto a você. Imagino que já tenha comprado lençóis para forrar o colchão e esteja amando alguma coisa profundamente. Se houver algo ainda limpo, hoje, no mundo, certamente irá atrás de você o primeiro capaz de negar a pureza. Gostaria de ver você e a pureza sentados um de frente para o outro. Naquela noite eu via 2 de você, e então no mesmo beijo te beijava 2 vezes. As pessoas subiam nos prédios e nós estávamos protegidos no chão por um anjo. Essa é a imagem precisa da amizade. O maiô cavado azul claro não tinha etiqueta, era chinfrim. E as asas falsas, a essa altura, estão no lixo. Renato. Ninguém gosta de criança com barba. Ninguém vai limpar nossos dedos sujos de chocolate, porque debaixo do chocolate, eles sabem, estão nossos anos. Você vem de patins na minha direção,
e eu seria um parque de diversões enquanto você é bonito, como um amigo que esperamos que nunca parta. Eu sei que um dia vamos brigar, um acusando o outro de ter esquecido, nos próprios olhos, de envelhecer, e chamar sem descanso de vida essa insistência de joelho ralado. Você é capaz de imitar com a boca mole qualquer mentira. Eu tô na grama, do seu lado. Município. O seu lençol manchado, que alívio tá sujo dos outros. Minha sujeira eu nunca soube para quem dar. Esse barulho não tinha antes em mim nenhum cartaz. Não fizeram ainda um terno onde eu pudesse entrar para o resto da vida. Ainda não fui ao karaokê desde que você chegou. Não sei, portanto, o tamanho do estrago que uma canção vai fazer, agora que canto com os 2 olhos alucinados. Você fotografa os carros e tenta me explicar que somos velozes, mas eu não tenho pressa nenhuma de entender. Estou tirando as medidas de todos os dias seguintes, para fazer o terno onde vou dormir amassada com você, podendo calcular sua boca no escuro, com o meu tamanho vencido. Você fotografa os carros e tenta me explicar que somos velozes, mas eu nunca sairia bem numa fotografia, agora que canto com os 2 olhos alucinados e que a minha sujeira te come escancarada. Esse chama E a gente aqui pensando em carreira. Eu não sei o nome das plantas, gosto dos roxos nos joelhos, deixar exposto os ralados. Também de usar band-aids onde não tem nada machucado. Quero morrer entendendo muito pouco da barriga para cima. Sei que a matéria esconde pedacinhos. Eu ponho muita comida no garfo. Gosto de ocupar a boca inteira. Se desse, gostava ser um mouse a trabalhar deitada, me arrastando pelas mãos dos outros. Eu prestaria para ser um mouse. Galope. Você tem 8 anos a menos que eu. Eu tenho 8 anos a menos que você. Estou revisando todos os últimos anos da minha vida, dizendo a eles que você chegou. Mesmo que você sempre adormeça antes, fico sozinha na cama com 300 cavalos que nunca adestrarei. Eles correm com fúria e músculo a noite inteira. Durmo com eles acordados, trabalhando como um sistema respiratório. Você tem asma e precisa de uma máquina. Acorda no meio da noite, no meio dos cavalos. Eu marco um compromisso e pergunto antes se na sala cabem 300 cavalos. Explico que agora tenho esse tamanho, mas às vezes alguns decidem não ir, estão com pulga, ficam na cama, correndo. Música. Luz esquenta, né? Gostoso.
Somos muitos, estamos tristes. Um maestro diante de nós, fingindo que está nos conduzindo, com a sua mão tremendo. Estamos lambendo sua autoridade, sua saúde. Ele é responsável pela harmonia, pela junção das nossas tristezas. Seus gestos estão crescendo, estão se tornando enormes como o som. Parece que estamos de acordo, finalmente, que a vida vai se vingar. Sua mão treme, incessante, e isso dura, enquanto de súbito seu rosto paralisa. Diante de nós, seu rosto paralisa, e nossa tristeza está suspensa, sem encaixe. O maestro morre imediatamente, sem nos conduzir até a sua morte. O choque nos paralisa, interrompendo a orquestra, exceto por um violonista que estava distraído, e seu instrumento continua tocando sozinho por anos após aquela morte. Para fechar, um poema chamado Continuação. Odeio saber que tudo isso se encerra com o corpo. Eu queria era continuar, feito o inferno continua. Estou com preguiça de você. É o melhor que posso te dar. Muito obrigado. Boa noite. Agora é Patrícia ou Flávia que vai chamar a Patrícia, certo? Vem, Siri. Vem, Siri, é muito bom, né? Eu queria aqui de público agradecer a Aline e a Jéssica, que estiveram aqui antes da Maria Isabel, e dizer que, à medida que a apresentação da Maria Isabel ia avançando, eu ia ficando nervosa, porque ler poema não é uma coisa simples. E, mais ainda, quando ela falou, eu vou ler pela primeira vez e isso não é bom, imagina, né? Eu que nunca leio, vou ler aqui 2 poemas que foram feitos para o Peixe Voador, que, como eu disse no início, é esse imperdível podcast que a Patrícia Palumbo, que vai falar aqui depois de mim, faz, que é altamente inspirador. E, como eu disse também no início, a leitura que a Patrícia vai fazer aqui, as escolhas que ela fez para trazer aqui para nós nessa amostragem, do seu lugar de leitora e de uma leitora muito sensível, que faz seleções muito generosas, né, da poesia. Eu tenho a sorte, a alegria, o orgulho de já ter sido lida por ela algumas vezes nesse seu podcast. E, enfim, e sem mais demoras, eu vou falar aqui um pouco sobre o que essa fala da Patrícia traz para mim muito particularmente. E é curioso porque o poema, né, quando ele vai pelo ar, né, pelas ondas do rádio, pelas ondas do podcast, eu acho que ele chega mais rápido a quem ele é destinado. Então, esses poemas foram feitos um pouco por causa disso. Então, diz assim: Os peixes e os poemas voadores. Sob as asas de um pequeno peixe planador se flutua pela água doce perto do mar. Um peixe nascido meio na cidade, meio na areia, portanto meio praiano, veja bem, ou melhor, ouça bem,
é um peixe dolente, pulando, escapulindo, dançando na bacia da boca, que é lugar de alimento. Escrever um poema é como pegar um peixe com as mãos, disse Adília. Ler um poema é como soltar um peixe com a voz, ensina Patrícia. Voando, o poema chega mais rápido ao seu destinatário? E agora eu vou ler o poema chamado Ciris Catados. O gosto por vasculhar livros para catar escritos saborosos e depois sorvê-los ou servi-los, qual preciosa iguaria, é raro mesmo para habilidosos decadáctilos. A tarefa exige, além da clara visão, talento, para atiçar as pinças e separar o que alimenta do que é carapaça. Ainda, o exímio apanhador, mais que saber resgatar do palheiro a agulha, da estante a palavra, do outro o sentimento, precisa mesmo é ter bom coração. Só ele pode compreender o que é poesia e o que não. Obrigada a todos. Eu encerro essa minha fala, essa terceira edição do Põe Música. Eu não volto mais ao palco, então eu estou me adiantando já. Queria agradecer a todo mundo que participou. Enfim, já citei no início, na ficha técnica, todos se sintam muito abraçados, muito com o meu melhor agradecimento. E eu quero convidar a Patrícia Palumbo, que sabe compreender tão bem o que é poesia. Muito obrigada. Boa noite. Flávia, muito obrigada, querida, sempre. É uma delícia. Como ela disse, o Peixe Voador é um podcast que eu faço como uma leitora. Eu sou uma jornalista especializada em música, mas sou também uma pessoa que lê. Durante a pandemia, angustiada, com medo, né, aquela coisa toda acontecendo, e muito solitária, eu comecei a ter um desejo imenso de compartilhar o que eu estava lendo, porque o que eu estava lendo estava me salvando da angústia, estava me salvando do medo, estava me salvando da solidão. E eu não estava no ar naquele momento. Vozes do Brasil não estava no ar, os programas todos parados, todo mundo isolado, todo mundo quieto, mal se conversava dentro de casa, de tão difícil que estava tudo. E um dia eu falei, vou abrir o microfone, vou soltar isso aqui pelo ar e vou ver o que eu vou fazer e pronto. Então, ia na estante, aprontei, né, pus o microfone, o computador, e ia na estante e pensava, o que eu estou lendo, o que eu quero mostrar, o que eu quero falar. E aleatoriamente, intuitivamente, me cercando dos livros e lendo. E aquilo começou, e a gente já está no episódio 126, esse vai ser o 127, e não parou mais, foi uma coisa maluca, me tirou realmente de uma profunda depressão. Eu encontrei muita gente na rua, em pleno carnaval, até carioca, dizendo que o Peixe Voador salvou aquele momento por estar fazendo companhia, porque o rádio é companhia, a voz é companhia, eu sou do rádio, então sempre tive isso muito presente, né, no meu jeito de dizer as coisas, fazer as coisas. Então o Peixe Voador acabou entrando dentro desse mesmo lugar, companhia, escuta, por mais que eu fale, né, o falar também exige escuta. E o que eu estou vendo hoje aqui está tão bonito nesse sentido, porque ouvi, né, as poetas lendo suas criações. A gente aqui está reunido num dia, numa quarta-feira, no meio de semana, à noite, em volta redonda, falando poesia, falando sobre poesia, lendo poemas. Isso quer dizer que a gente está resistindo bravamente a esses tempos duros, né, que a gente está vivendo, a esse fim de mundo, mais um fim de mundo.
gente sobrevive. A gente, durante a pandemia e durante o governo daquele inelegível agora, inominável, horroroso, a gente dizia, vamos fazer poesia porque eles detestam poesia. Na verdade, a gente tem que fazer poesia porque não tem eles e nós. Poesia tem que ser o tempo todo. E o meu recorte hoje aqui, a pedido da Flávia, é para ler poetas pretas. Eu vou começar falando de Bell Hooks, que não é poeta, mas é poeta também, cuja escrita fala de uma coisa que é muito importante para todas nós aqui, para todos aqui, que já foi, inclusive, tema de poetas tão diversas, né, que passaram por esse palco hoje aqui, que é o amor. Bell Hooks fala que o amor não é um sentimento, que o amor é uma ação. E nós, mulheres, temos o amor como premissa, temos o amor quase como que alimento, né, cotidiano de todo dia. Então, eu vou começar... Ó, Bel, abriu o seu sozinho aqui, que está assinado para mim. Eu vou começar trazendo uma mulher maravilhosa que já abriu o Poemúsica de hoje, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A gente falou também aqui, conversando na plateia, sobre o diálogo, a escuta e o diálogo. O Diário de uma Favelada foi publicado na década de 60, 70, na França, e uma mulher antilhana chamada Françoise Egat, que era empregada doméstica na cidade de Marseille, na França, leu Carolina no Le Monde, traduzida para o francês, e ela começou a conversar com Carolina a partir desses escritos. Carolina já estava morta nessa época, mas ela fez um livro inteiro respondendo a esse livro aqui. O que é uma coisa muito importante, porque é a partir disso que as coisas acontecem. Enquanto a Bel estava lendo aqui, inclusive, eu lembrei, eu vou falar isso agora como um parênteses, porque eu não quero esquecer. Eu lembrei da primeira leitura do Uivo, do Allen Ginsberg, feita em São Paulo pelo Cláudio Willer, de um jeito muito assim, dessa maneira, né? Os beatniks, eles leem os seus poemas, eles escrevem os poemas desse jeito, com essa pausa, né? Com esse tom. Depois conversamos sobre isso, Bel, mas eu achei importante não esquecer. Bom, voltando aqui ao meu recorte, poetas pretas, autoras pretas, Carolina Maria de Jesus, o Peixe Voador é um podcast de leitura, então é meio isso que eu vou fazer aqui com vocês. Fim do Diário de 1955, começa em 2 de maio de 58, eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim, quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção, quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia e ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. 3 de maio. Fui na feira da rua Carlos de Campos catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura, mas ficou sem efeito porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. 6 de maio. De manhã não fui buscar água, mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª delegacia. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na Rua Araguaia. Circo Teatro Nilo. 9 de maio. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. Em 27 de novembro, ela escreveu: eu estou contente com os meus filhos alfabetizados, compreendem tudo. O José Carlos disse-me que vai ser um homem distinto e que vou tratá-lo de seu José. Já tem pretensões, quer residir em alvenaria. Eu fui retirar os papelões, ganhei 55 cruzeiros. Quando eu retornava para a favela, encontrei com uma senhora que se queixava porque foi despejada pela prefeitura. Como é horrível ouvir um pobre lamentando-se. A voz do pobre não tem poesia. Para reanimá-la, eu disse-lhe que havia lido na Bíblia que Deus disse que vai consertar o mundo. Ela ficou alegre e perguntou-me: quando vai ser isso, dona Carolina? Que bom! E eu já queria me suicidar.
Disse-lhe para ela ter paciência e esperar que Jesus Cristo venha ao mundo para julgar os bons e os maus. Ah, então eu vou esperar, ela sorriu. Despedi-me da mulher, que já estava mais animada. Parei para consertar o saco que deslizava da minha cabeça. Imagina. Contemplei a paisagem, vi as flores roxas, a cor da agrura que está nos corações dos brasileiros famintos. Como que não é poeta, né? 6 de maio. Às 9h30, o repórter surgiu. Bradei. O senhor disse que estaria aqui às 9h30 e não. Atrasou-se. Disse-lhe que várias pessoas queriam vê-lo, porque apreciam as suas reportagens. Entramos num táxi. A Vera estava contente porque estava de carro. Descemos no Largo do Arouche e o repórter começou a fotografar. Levou-me no prédio da Academia Paulista de Letras. Eu sentei na porta e pus o saco de papel à esquerda. O porteiro apareceu e disse para eu sair da porta. O porteiro pegou o meu saco de catar papel. O saco que, para mim, tem um valor inestimável, porque é por seu intermédio que eu ganho o pão de cada dia. O repórter surgiu e disse que foi ele quem me mandou sentar no degrau. O porteiro disse que não tinha permissão para deixar quem quer que fosse sentar-se na porta do prédio. Fomos na rua 7 de Abril e o repórter comprou uma boneca para Vera. Eu disse aos balconistas que escrevi um diário que vai ser divulgado no O Cruzeiro. É absolutamente lindo, né? Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro que foi descoberto, como disse a Flávia, por um jornalista que levou no Cruzeiro para fazer foto, Audálio Dantas, um cara que escutou Carolina, como Hermínio Belo de Carvalho escutou tantos artistas da música brasileira, como Cartola, como Nelson Cavaquinho, e ele dizia: eu não descubro ninguém, eu só ouço com atenção. E o que a gente está fazendo aqui hoje é isso, fazendo uma escuta atenta a essas poetas, e isso é maravilhoso. Outra poeta que eu achei para trazer para vocês é a Miriam Alves, uma importância grande esse livro aqui, porque é uma compilação de tudo que ela já escreveu. Talvez ela seja uma das pioneiras aqui no Brasil a ser publicada, uma das primeiras a ser publicada. Entardecer. A tarde sorriu elegância, matinal fragrância invade espaços. A tarde sorriu elegância, a tampa da emoção explode nos atos. Reconfortantes movimentos encostados a tempos cedem. A matinal fragrância fecunda a tarde. O sol instala fervor, suor seca roupas, incessantes ataques lubrificam. A fragrância matinal sonoriza-se. A noite anoitece, eternece, torna-se femeal. A Miriam Alves nasceu em São Paulo em 1952. Integrou nos anos 80 o coletivo Quilombô de Literatura, responsável pelos Cadernos Negros, publicação na qual estreou como poeta e contista. E aí ela escreve aqui nesse mesmo livro uma autobiografia, e ela diz num certo momento: existe uma literatura negra. Agora, qual a ideologia que esta literatura está passando é uma outra questão. Acredito que a literatura negra que nós, do Quilomboje e outros escritores negros estamos preocupados em fazer, é uma literatura negra engajada com outros valores, com a nossa visão do mundo, apesar de a nossa literatura negra ainda ser uma literatura de contraponto. Eu me contraponho àquilo que o branco acha que eu sou porque eu não sou. Isto é apenas um aspecto. Tem muitos outros a serem explorados e desvelados. A repercussão dessa literatura atualmente é reduzida dentro da literatura oficial. E nem sei se a literatura oficial seria uma solução. Nós temos repercussão um pouco mais dentro da comunidade negra, mas sei que ainda poucas pessoas leem. Eu creio que no futuro seremos um rio, seremos um mar. Eu creio. Seremos uma chuva, seremos uma cachoeira. Mudaremos esse país, eu creio. Ela escreveu isso nos Cadernos Negros em 1984. Aí eu fui buscar mais poetas para ler nessa noite aqui e fui na compilação da Heloísa Buarque de Holanda, lá da década de 70, antes ainda das publicações aqui da Miriam Alves. Nesse livro da Heloísa, que é uma
mulher que eu admiro imensamente, ela tem um papel importantíssimo, né, na divulgação da poesia no Brasil. Nesse primeiro livro, apenas 4 mulheres entre 26 poetas. 4 mulheres apenas, e 4 mulheres brancas. Quando ela fez as 29 poetas, hoje já são 29, e aqui tem várias poetas pretas, e só poetas mulheres. Então, eu não sei se o que escreve aqui a Miriam Alves vai acontecer, mas ela acredita, e eu acredito também, que o que a gente está fazendo hoje, ainda que seja pequenininho, reverbera de um jeito muito incrível. O mundo está realmente acabando, a gente está vivendo guerra em tudo quanto é canto, a gente está vivendo uma emergência climática absurda. O rio Amazonas está secando, o Rio Negro está secando, os botos estão morrendo, as pessoas morrem em incêndios, morrem em guerras, morrem em terremotos. A gente está morrendo, o planeta está expulsando os seres humanos, né? A gente está finalizando essa época do antropoceno, que é a pressão do homem sobre o planeta, com assim, mortes em massa. Teve a pandemia, né? Teve tudo isso, está rolando tudo isso. Então, se a gente não se apressar em fazer isso que a gente está fazendo aqui, em reverberar o que a Bell Hooks chama de amor como ação, eu não sei o que vai ser de nós, né? Que o fim do mundo seja amoroso, pelo menos para nós. Que a gente tenha essa sorte. Em várias canções e poemas eu ouço, não é um milagre ainda estarmos vivos? E eu repito isso todos os dias para mim, budista como sou. Penso que é um milagre estar aqui viva, é um milagre estar aqui falando de poesia. E acredito, como a Miriam Alves acredita, que essa reverberação é o que vai fazer a diferença, do pouquinho. Né? Quando a gente medita, a gente pensa nisso, que tem uma luz que entra aqui, que daqui ela reverbera e vai, e vai, e vai, e vai. Então, eu creio que daqui, desse pequeno teatro em Volta Redonda, a gente está mandando beleza e cura e alegria para o fim do mundo. Eu não falo mais só do mundo, eu falo do fim do mundo. Vou ler mais um da Miriam, que acho importante a gente ter. Eu trouxe muitos dela, mas assim, eu não sei se teremos tempo para todos. Balada no balanço. Sonhava com o mar. Sentava-se no balanço a balançar. Mirava o azul infinito, todo um céu para flutuar. Deixava-se levar. Assim vivenciou o Olo depois. Conheceu o Kim, mar. Vivenciou as profundezas de Olocum. No balanço a balançar, por entre as árvores, conheceu o fundo do mar. Infinda-se foi, de mãos dadas, a si mesma. Voodoo. Tem uma estrada deslizando morro acima, escondida, onde uma curva faz serão. Esta estrada entra na solidão, percorre saídas, onde a curva faz aceno às tristezas escondidas. Enterrei nela o voodoo das incertezas, cravado em alfinetes de mágoas, para liberar o ventre. Respinga no telhado garoa, serenamos ternura, após intensidades, abraços, beijos. Escrever o silêncio, silêncio. Silêncio não se escreve, não se ouve, é pausa. Cio de palavras. Palavras feito prosa, feito poema, feito nós. Palavras em cio, dedos voluptuosos premem o teclado, meiga afago, cintilando estrelas no prazer de ser, derramando emoções nesta tela, libertando sensibilidades entranhadas. Poemas reunidos da Miriam Alves, do Círculo de Poemas, uma parceria entre a Luna Park e a Fósforo. Você é uma maravilha. Chegam caixinhas em casa todo mês com um livrão ou um livrinho e uma plaquete que é sempre feita a partir de uma provocação. Agora, essa temporada, a provocação é sobre mapas e a seleção está maravilhosa. A Bruna Beber escreveu o último, o mais recente, e antes dela, a Ana Martins Marques, uma poeta mineira maravilhosa, espetacular, escreveu sobre a ilha de Lesbos, fazendo uma relação entre os refugiados, né, do mundo hoje, desse planeta maluco, que passam pela Grécia na ilha de Lesbos, eles encontram um pouco de conforto, e a história de Safo de Lesbos, uma poeta
grega clássica que hoje só se conhece por pequenos fragmentos. É uma coisa absolutamente extraordinária esse livro. Aí eu vou para as 29 poetas hoje. Para a gente ter um pouco mais de contemporaneidade depois da Maria Isabel aqui. Vou ler Jarrid Arraes, ela é cearense, e ela escreveu lá em Juazeiro do Norte, em 1991. Século passado já, né? Mais nova. A Torre. Minhas paredes desabaram, só se ouviu o som. R$ 800 de tijolos, cimento, azulejos, rejunte branco. As paredes foram desabando, como todos os grandes muros políticos protetivos, cativos, coloridos, mijados, onde se escoram os cansados. Minhas paredes cumpriram seu tempo. Mormaço. Saí para a varanda aos 14 graus da tarde, sem blusas. Viria a primavera. As roupas leves, mas o meu peito é pesado e quente. Dentro de mim não faz brisa, é sempre mormaço. Agora eu vou ler uma pernambucana que tem um trabalho maravilhoso de mesa de glosa, que é um trabalho de desafio de poesia, e ela tem um trabalho lindo com outras mulheres lá do sertão de Pernambuco, de lugares onde a poesia, eu não sei os termos certos, mas são redondilhas, dodecassílabos alexandrinos, são coisas cotidianas que se ouve assim nas feiras. Então elas trazem isso para as mesas de glosa, que anteriormente só eram permitidas aos homens, e agora elas têm um coletivo de poetas repentistas de glosa, e a aluna Vitrolira faz parte desse coletivo. Recife, 1992. Eu imagino você acordando descabelada com aquela calcinha branca cheia de tartarugas verdes e sem sutiã. Lembro, você disse que prefere dormir assim, livre, sem amarras. Gosta de sentir a cama, o lençol, os travesseiros, invadindo a tua pele toda manhã. Eu imagino, você preguiçando na cama, já atrasada, sem saber se faz ou não café, se decide sair sem comer, para deitar mais 15 minutos. E nesses 15 minutos, eu imagino meus dedos te fazendo algazarras, o nosso atrito num dia de chuva, em que se quer apenas uma língua maliciosa onde tudo se encaixa. Mas aqui do outro lado da cidade, qual animal de 4 patas, sou eu que me devoro e te imagino acordando toda molhada. Ainda ela. Não conheço uma mulher que não tenha amado seu travesseiro, que entregue aos instintos, rezou ao tocar seus seios, ao se enfiar os dedos, gemendo em quase silêncio, com medo de ser vista por Deus e excitá-lo. Esses 2 poemas são de 1992. Agora, Abel Puan, também de Recife, 93. No percurso de negar corações, tentei pegar um atalho, burlar as flores e conchas pisando em receio cascalho. Peguei carona no forró profano, alcoolizada de medos para reduzir os danos. Fui ficando, caí no caminho mais longo, e só apenas por ali, te seguindo e vendo partir, de todos os detalhes desse amor impensado, o sentimento tropeçado de quando beijei teu sexo, enlacei teu abraço, de carona no rap sagrado, lado a lado, rastreei os teus passos. Gostoso o ritmo, né, do poema dela. É que dei o perdido na razão, muito prazer. Vem sempre aqui, coração. Molhados os sonhos no asfalto, Recife nunca chove no verão, mas hoje vi gotas arrancarem cada pedaço do meu chão, espalharem os poemas de amor que nunca soube escrever. Fingia que os achava estúpidos, sem querer assumir minha incompetência. Pensava em desistir, pedir clemência às paixões sobreviventes. Virava ao avesso, tirava do eixo, versos salgados, os sonhos no asfalto, molhados, meus poemas de amor engasgados. Cuspo a volúpia nos lábios, fico nua, toda aberta, afagos. Ai, poemas de amor incompetentes, mesmo que o couro arda, sinta, seja de uma paixão sobrevivente. Agora, uma poeta chamada Dinha,
Esse poema é de 1978, talvez ela seja a mais velha, por assim dizer, a mais madura em idade dessa turma aqui. Dinha é o pseudônimo de Maria Nilda de Carvalho Mota, ela nasceu em Milagres, no Ceará, em 78. Não é tão velha assim, gente, eu é que sou, né? 78, ela deve ter o quê? 40 e alguma coisa. Bom, 45, alguém é melhor que matemática. Vamos lá. Dinha. Rainha nunca fui, não. Eu cantava com um corte na alma e os metros de mágoa tingindo o chão. Eu falava com um corte na língua e a orelha aflita, fugindo do mar. Eu trazia a poeira invencível dos mortos antigos, insistindo em viver. Nas dobras do ritmo, trazia o corte no umbigo e o descrer. Caindo aos pedaços como um pesadelo, jeito de sofrer eu encontrei. Guarda-chuva, código de barra, letra furada, bomba de gás, lacrimolágrima. Era um jeito de acontecer, cuidar de mim, cuidar de mim. Chamar o pó de Pedro, o nó com jeito de tragédia antiga. O modelo de corpo mais novo veio com um corte na língua e o fim da linha, a rua esperando a menina morrer. Poesia de castas e mágicas, notícias do lado de dentro. Corpo caindo de lado, 200.000 tiros no peito. Partido político de um lado e o orgasmo inteiro do outro. Precipício anunciado na laje do desespero. Eu tive a impressão, enquanto eu lia as poetas que eu separei para ler, as poetas pretas, né, a pedido da Flávia, que estava conversando sobre isso aqui, que tem uma coisa muito linda na poesia feita por mulheres pretas, que é falar de amor sempre, sem dúvida, mas e da beleza, e da arte, do próprio poema, da poesia em si, da palavra, né, que é o grande amor dos poetas. Falar também do ser político, do que é ser uma mulher preta nesse Brasil maluco. E tudo isso está muito impresso em todas essas mulheres que eu tenho lido de uma maneira muito interessante. Eu li Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Tituba, a personagem, é uma jovem, é a vida dessa jovem que é escravizada. Ela nasceu nas ilhas, né, no Caribe, e ela é escravizada e ela é apartada dos seus, ela perde a avó, ela perde as pessoas que cuidavam dela, e ela vai cuidar de crianças brancas e vai para Salem, nos Estados Unidos, no momento em que houve a caça às bruxas. Ela cuidava das crianças da casa onde ela morava, onde ela vivia. E essas crianças começaram por brincadeira, espalhar um boato que Tituba era bruxa. Ela foi presa, ela foi torturada, ela foi maltratada, porque ela cuidava dessas crianças com a sabedoria que ela aprendeu com a avó. Ela cuidava cantando, ela cuidava fazendo as mesinhas, né, as coisinhas com as ervas, ela benzia essas crianças, ela amava essas crianças. E quando perguntaram para ela, ela já fugida, né, dessa prisão, você sempre canta, você está sempre cantando e você passou por tanta coisa ruim, como é que você consegue cantar? E ela responde que ela consegue cantar porque é a partir daí, do canto, da história, que ela vai viver para sempre. Como viveu a avó dela, como viveram os ancestrais dela, e é assim que ela vai contar a história dela. Mas você vive sorrindo, e ela diz, porque eu preciso sorrir, eu preciso amar, senão eu morro. Então, para sobreviver, a gente faz isso também, mas a gente não sente na pele, a gente não sente na carne o que é ser uma mulher preta, né? Então, é muito importante que a gente leia essas mulheres, para sentir, não é que a gente sinta, mas para conhecer, né? Para escutar, para perceber, para, enfim, amplificar essas vozes. Agora eu vou para Nicky Giovanni, eu só li mulheres brasileiras, né? Eu vou ler a Nicky Giovanni desse livro aqui chamado Um Bom Choro, que tem tradução da Nina Risi, saiu pela Companhia das Letras, e essa poeta, uma poeta importantíssima na luta, né, da mulher
nos Estados Unidos, ela conversa muito com Maya Angelou e outras incríveis mulheres da academia, né? Eu vou ler para vocês Tempestades de Verão. As nuvens, como minha avó, carregam um fardo que não podem mais suportar. Minha avó cantava, Pass me not, O gentle Savior. As nuvens, entretanto, crepitavam seus relâmpagos e trovões. Há quem diga que devemos correr para dentro quando cai a tempestade. Mas isso seria como deixar a minha avó na mesa da cozinha, sozinha e triste, enquanto ela pensa em suas filhas e a chuva cai. É lindo porque ela fala de cantar, da avó cantando e o que ela aprende da avó. E é impressionante como isso está presente nesses vários poemas. Um poema para Ethel Morgan Smith e Lucy. Às vezes a coisa mais fácil a fazer é esquecer de contar às pessoas muito importantes, para você, que elas são muito importantes. Eu sou culpada. Ligo quando preciso de amparo, ligo quando preciso de conselho, ligo quando preciso entender alguma coisa. Aí esqueço de dizer muito obrigada. Chocolate não é o bastante, e eu nem sonharia com joias. Mas um agradecimento pode pelo menos mostrar que minha mãe criou uma filha decente. Este nem é um bom poema, mas é uma amiga tentando dizer: eu quero ser uma boa amiga, já que estamos nessas montanhas sozinhas, escrevendo o que podemos e desejando umas às outras sempre o melhor. Agora, os pés de Touré. Os pés de Touré são lindos, perfeitos, ele sabe disso e os exibe em sandálias. Sua mãe, tenho certeza, o levou, como eu, ao meu filho, a pedicure, onde ele aprendeu a dizer obrigado. Minha amiga tem problemas, ela precisa manter o equilíbrio, olhar para frente, não para baixo, manter o equilíbrio sem enxergar a lesma trabalhando duro para chegar ao outro lado. Ela pisa, encerrando sua curta existência. Eu não chamo atenção, afinal é só uma lesma muito pequenininha, atravessando uma larga calçada para um jardim muito grande. Fico triste, mas olhei para baixo, fiz uma prece e segui andando. Minha amiga nem se deu conta do que tinha feito para a pequena lesma. Sem dúvida, se tivesse visto, ela a teria amado. E entendemos pés, prazer e destruição. Eles pegam e levam embora. Anguilha, folia, que alegria. Nick Giovanni, Um Bom Choro. Um livro lindo, absolutamente lindo. Tem outras partes aqui em que ela conversa diretamente com Maya Angelou, que é a minha próxima leitura. Eu espero que vocês estejam gostando e que percebam um pouco o que eu estou tentando trazer, assim, de conversa entre esses poemas, né? Porque a gente vai lendo e vai percebendo, pelo menos é um pouco o exercício que eu faço quando eu leio, quando eu escolho o que ler, eu vou percebendo onde é que essas várias poetas, onde essas várias mulheres se encontram, entre elas e entre nós. A Maya Angelou é uma absurda poeta, ela tem um trabalho inestimável, assim, a contribuição que ela traz para a poesia no mundo, para a beleza no mundo e para a mulher de qualquer raça, né? Para a mulher preta, para a mulher branca, para que seja, para qualquer mulher, o que ela traz de beleza aqui, de força, é um negócio absolutamente extraordinário. Eu vou começar lendo Comunicação 1. Ela desejou seus beijos apaixonados e noites com corpos entrelaçados. Eles se abraçaram entre as árvores e à beira das águas, lembrando-a que a luz buracada estava a anos-luz de distância. Ele falava sobre a Grécia, sobre o Partenon e sobre a barca de Cleópatra. Ela esticou seu pé dentro da espuma do oceano até as canelas. Ele citou Pope e Bernard Shaw e o apanhador no campo de centeio. Com a sandália perdida, ela enxugou seus dedos e depois sua testa. Com os olhos secos, caminhou até seu quarto e contou com sinceridade à sua mamãe. De tudo o que ele falou, eu entendi que ele ama outra mulher. Os
poemas da Maya Angelou são traduzidos aqui pela Lube Prates. Esse livro é dedicado ao grande amor da minha vida, ela diz. África. Eu gostei de ter separado esse poema sem saber que a gente teria hoje aqui uma poeta falando um pouco sobre isso, e foi lindo. E assim ela estava deitada, cana-de-açúcar doce, desertos nos seus cabelos, ouro nos seus pés, montanhas nos seus seios, 2 Nilos nas suas lágrimas. E assim ela se deitou, negra através dos anos. Sobre os mares brancos de geada branca e fria, bandidos grosseiros com petulância fria, tomaram suas filhas jovens, venderam os seus filhos fortes, povoaram-na de igrejas a Jesus, sangraram-na com suas armas, e assim ela deitou. Agora ela se ergue. Lembre suas dores, lembre suas perdas, os gritos fortes e vãos, lembre suas riquezas, sua história sacrificada. Agora ela caminha, ainda que estivesse deitada. Esse que eu vou ler agora se chama Mulher Fenomenal e é uma espécie de clássico assim da Maya Angelou. Mulheres bonitas se perguntam qual é o meu segredo. Não sou bonita, nem fui construída para caber em roupas de modelo, mas quando começo a falar, acham que eu estou mentindo. Eu digo, é o alcance dos meus braços, a largura dos meus quadris, o avanço dos meus passos, a curva dos meus lábios. Eu sou mulher de um jeito fenomenal. Uma mulher fenomenal, essa sou eu. Eu entro em um lugar com toda a tranquilidade e encontro um homem. Seus amigos se levantam ou caem de joelhos. Então eles me rodeiam como um enxame, uma colmeia de abelhas. Eu digo, é o fogo dos meus olhos, é a claridade dos meus dentes, o balanço da minha cintura e a alegria dos meus pés. Eu sou mulher de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal, essa sou eu. Os próprios homens se perguntam o que vem em mim. Eles tentam muito, mas não conseguem alcançar meu mistério íntimo. Quando eu tento mostrar, dizem que ainda não podem ver. Eu digo, é o arco das minhas costas, o sol do meu sorriso, a curva dos meus seios, a graça do meu estilo. Eu sou mulher, de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal, essa sou eu. Agora você entende porque minha cabeça não está abaixada. Eu não grito, nem me exalto, nem tenho que falar alto. Quando você me vê passando, deve se sentir orgulhoso. Eu digo, é o barulho dos meus sapatos, é a curva dos meus cabelos, a palma da minha mão, a necessidade de minha atenção. Porque eu sou mulher, de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal, essa sou eu. Então a janela se fecha completamente sobre sua mente. Lá, logo além do balanço das cortinas, homens caminham, sabendo de alguma coisa, indo para algum lugar, mas dessa vez você simplesmente ficará para assistir. Talvez. Esse pedacinho que eu falei agora faz parte de um outro poema chamado Homens, onde ela faz uma espécie de conversa entre o poema Mulher Fenomenal e esse outro. Agora, o que é mais da Maya Angelou. Eu vou até tomar um golinho de vinho por conta disso. Ainda assim, eu me levanto. Você pode me marcar na história com suas mentiras amargas e distorcidas? Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim como a poeira eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar. Assim como as luas e como os sóis com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada, com a cabeça curvada e os olhos baixos?
ombros caindo como lágrimas, enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Não leve tão a sério, só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas ainda, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba, te surpreende? Que eu dance como se tivesse diamantes entre as minhas coxas? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante. Crescendo e jorrando, eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto. Trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram, eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Maya Angelou cresceu em Estampes, no Arkansas, né? Ela tem vários livros incríveis, faleceu em 2014 e deixou uma história absolutamente maravilhosa. Eu estou chegando ao fim da minha leitura. Eu vou fazer um parênteses aqui para ler um pedacinho dos poemas reunidos de Audre Lorde, que é uma mulher absolutamente maravilhosa também. Ganhei hoje. Tradução de Tatiana Nascimento com Valéria Lima e apresentação da Cidinha da Silva, que é outra mulher maravilhosa para a gente prestar atenção, ler muito. Amor, talvez. Sempre entre as nossas batalhas mais sangrentas, você deita suas armas como minas florescendo para me cativar. Bem rapidinho, porque eu não separei nada dela. Então, eu só abri assim para a gente ter uma passadinha. Agora eu vou ler a Stephanie Borges. Eu volto para o Brasil, eu volto para uma poeta brasileira, num livro que foi vencedor do 4º Prêmio CEP Nacional de Literatura na categoria Poesia. A Stephanie é poeta incrível e também grande tradutora. E nesse livro, talvez precisemos de um nome para isso, ela escreve um poema que eu acho importantíssimo, que é o poema 10 aqui dessa publicação. Você quer tocar porque nas pontas dos dedos se desfazem a tensão entre o desejo e a miragem. E, no entanto, há segredos, sulfatos, parabenos a serem evitados. Mas são muitos os resíduos sobre a pele. É bom esfoliar a cada 15 dias, manter limpa e hidratada. A maciez é essencial porque não se pode endurecer apenas. É preciso se manter os efeitos colaterais. Não, errei. A maciez é essencial porque não se pode endurecer apenas. É preciso se manter porosa, permeável, como membranas celulares que absorvem nutrientes e, ao mesmo tempo, protegem o interior. O sólido se desmancha e pode ser quebradiço. A rigidez manteria o trapézio tensionado, a musculatura contraída, a desconfiança, a antecipação, e assim o cafuné não é possível. Quem repara ao vocabulário bélico para acabar, se livrar, reduzir, eliminar, o frizz, o desvio, o ressecamento, a imperfeição, a insatisfação interminável transformada em luta contra, a frustração, os gastos, o cansaço, estão previstos os efeitos colaterais, as queimaduras, o enfraquecimento, a quebra, a queda, e mais um tratamento repetido, retocado, trocado, tentado indefinidamente. Você precisa fazer alguma coisa com esse. Assim se perde de perspectiva a dor aceitável e a ideia de que nunca é suficiente, sempre outra e mais, até realizar com sucesso o truque da desaparição em plena vista. O corpo encerra o poema de quem parte, mas não qualquer um. Esse, crivado por interdições, significados, todas as coisas que são e não são, estão disponíveis para. É preciso se apossar diariamente do próprio corpo, acordar na tentativa de se manter, evitar o sequestro, ser posto à disposição dos que não arriscam suas peles. Você quer tocar, talvez, porque não saiba como os nós nas pontas se atam sozinhos na dinâmica do dia e, mesmo desembaraçados, voltam a se entrelaçar espontaneamente.
É curioso que o pente usado para abrir um Black Power seja chamado garfo. São muitas também as camadas a serem exploradas pelas mãos, e essas histórias podem parecer um jogo, preliminares, provocação, um presságio, um aviso, desde Sherazade a uma tecendo um fio. Mas antes é preciso, porque são o início do caos, as espirais, as voltas, a vertigem, quando não se sabe lidar com a pele, o cabelo, a refração do que não se vê, porque não se propaga em linha reta. É impossível ignorar as densidades que diferem. Não surpreende que a palavra usada na Odisseia, traduzida como monstro, possa significar criatura extraordinária. Nem que nos mitos Oxum seja linda, audaciosa, criativa, caprichosa, sedutora, e não encontremos nenhuma descrição de seus cabelos. Mas sabemos. O que ainda me espanta foram em 8 anos na Casa Branca e não termos conhecido os cabelos naturais de Michelle Obama. É duro ser primeira-dama no centro do poder, a chapa é quente. Surpreende o Photoshop apagando as tranças de Solange, o rabo de cavalo de Lupita. Não basta ser a mulher glamour, a Pantera Negra, o Oscar, a canção lembrando Não Toque nos Meus Cabelos. Na capa da revista, o retoque é de bom tom para deixar o espectador confortável. O volume e a textura ocupam espaço, criam uma inquietação e não combinam com as possibilidades consideradas razoáveis, pois hormônios, ciclos, ovários, a expectativa da mediocridade está à espreita. E se não, tem a modéstia, a fala baixa, o gesto comedido, o sorriso, a gentileza, por favor. Silêncio, seja menos, não seja. A criatura de Mary Shelley, jamais nomeada, há quase 2 séculos, confundida, evocada pelo nome do cientista. E não há questão em ser inteira, ainda que partida, remendada como Osíris, quando não há chance de ser quase outra, ingênua, sem pensar enquanto pisa pelo vale da sombra da morte em plena luz do dia. Na impossibilidade, é preferível ser a que enxerga, acordar desiludida. Só assim se decompõe o discurso incapaz de considerar o que não compreende e se fecha e prefere remontar as partes de acordo com o desejo da miragem. Entendida a ótica distorcida, as palavras perdem o peso. Pode ser exuberante, cheio, vasto, estiloso, quando abandonamos o combate. Se pensássemos em termos de carbono, proteínas, lipídios e água, como se as diferenças não fossem construídas desde os cromossomos, o humano hierarquiza reinos, filos, classes, tudo serve à distinção. Mas determinantes são os folículos, estruturas na camada mais profunda da pele. Podem ser circulares, ovalados. Os das cacheadas e crespas são elípticos, e a angulação define a forma, como o fio encontra o traçado marcado nos genes. Os cabelos guardam histórias de origem, as passagens do tempo. Todo fio contém vestígios e carrega desde o princípio a iminência de sua queda. E, no entanto, só percebemos o aprendizado diário da perda quando ela vem irremediável. São o limite da negação na tentativa de outra imagem. São o que entrega o traço hereditário, o que parecia perdido, diluído na mistura. Mas não. Sem sua parte peixe, sem voz, a sereia se desfaz em lágrima e espuma. Muita atenção nas negociações. Abrir mão de certas partes pode ser um perigo. E embora cresça em média 1 milímetro a cada 3 dias, o que dá quase 1 centímetro por mês, o fio de cabelo é tecido morto num corpo vivo. Apenas a raiz pulsa, e até assim é um elemento entre 2 domínios cercado por rituais. Entre 3 e 6 anos o fio pode crescer, e são 3 semanas enquanto ele se desliga do folículo, se prepara para a queda, então 3 meses até o organismo preparar um outro a brotar da mesma raiz e assumir seu lugar. Os incontáveis aprendizados, a cronologia nas fotos, as dicas trocadas entre amigas e estranhas, cada vez mais nas redes sociais, a intimidade conquistada quando enfim é possível que os fios acariciem seus dedos enquanto você toca e se perde nesse emaranhado, numa lógica própria que não se presta à linha reta, e tudo bem. São muitas as possibilidades de olhar a partir de uma parte, algo que deveria proteger, capturado pela vaidade das vaidades,
a distinção, o atravessamento. Mas repara bem, pouco importam os percursos das ideias dos espelhos, a preferência entre o natural ou o tratamento, a escolha consciente do que te serve. E pago de boa vontade o preço. Em nossos corpos ou não, nossos cabelos sempre terminam no chão. Stephanie Borges. Ela é incrível, ela é maravilhosa, como são todas essas mulheres que eu li aqui e muitas outras que estão aí. São muitas as mulheres poetas nesse país, são muitas as mulheres pretas poetas nesse país, e cabe a nós que amamos a beleza, a poesia, dar voz também a elas, né? Ler, não só aqui entre nós, para nós e tal, mas em casa, como se deve fazer com os livros que são a melhor das companhias, nos salvam, inclusive, da morte. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer fazer o Peixe Voador para vocês. Agora a Flávia vem para o palco para terminar tudo bem lindamente. Sou eu que termino. Então, gente, muito boa noite, muito obrigada. Acho mesmo que o Poemúsica é uma joia, é uma preciosidade, porque, de fato, numa quarta-feira, vocês terem a paciência, né, de estar sentadinhos aí ouvindo a gente ler ou falar de poesia, é realmente um luxo. Muito obrigada mesmo.